tudo bem com você? Esse vídeo, como vocês já viram aí, vou estar abrindo um HD, um SSD SATA, vou estar abrindo um pendrive e cartões SD, micro SD, para que você veja como é por dentro. Então, se você ainda não está inscrito no canal, já aproveite agora para fazer a inscrição. E também acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. E não esqueça de deixar seu like para que esse vídeo seja indicado para outras pessoas pelo YouTube. Fique com a vinheta e já volto mostrando aqui por dentro cada um desses dispositivos de armazenamento. Nesse vídeo, então, eu vou estar abrindo aqui nessa ordem. Primeiro o HD. Esse daqui, apesar de ser um HD IDE, bem mais antigo, mas é a mesma coisa de um HD atual. É o mesmo sistema. Depois o SSD, depois vamos abrir o pendrive, esse daqui até já é um pouco transparente. E depois os cartões para mostrar para vocês cada um por dentro. Vou estar mostrando aí a imagem mais aproximada, com certeza, para que vocês vejam melhor. Começando aqui pelo HD, vou primeiro ter que tirar todos esses parafusos. Esse daqui tinha lacre, foi retirado o lacre. Não façam isso em casa com um HD que esteja funcionando, porque isso vai acabar danificando o HD. Provavelmente você não vai conseguir fazer leitura, nem gravação, ou um dos dois, vai dar problema. Então não faça isso com um HD que esteja funcionando, caso você tiver curiosidade de abrir em casa. Então vou dar uma pausa no vídeo, não tem necessidade de mostrar tirando os parafusos. E já mostrar eu abrindo aqui para vocês verem por dentro. Parafusos retirados, antes vou estar falando rapidamente sobre o HD. O HD ou disco rígido, no caso aqui vocês podem ver, esse daqui é o antigo, de 80 GB, 80 GB de armazenamento. O HD ou disco rígido, ele é formado por discos com eixo para girá-lo. Aliás, para girá-los, né? Então, já vendo aqui por dentro, como podem ver, esse daqui é o eixo. Esse eixo vai acabar girando esses discos. É um disco metálico com um tratamento especial aqui na superfície, logicamente. E ele possui um braço também com um dispositivo aqui na ponta de leitura e gravação magnética, com um eixo, que é esse daqui, um eixo para movimentá-lo. E possui uma placa eletrônica que vai coordenar todo o processo para organizar a leitura, gravação, armazenamento de dados no buffer e comunicação com o computador. Aqui não é só um disco, pode ter mais de um disco. No caso desse daqui, me parece que é um disco só, pelo que eu estou vendo aqui por baixo. Mas em discos com mais capacidade, pode haver mais de um disco e mais de mais de um dispositivo de leitura e gravação. Desse outro lado aqui, temos a placa que faz todo esse processo de organização da leitura, gravação e armazenamento no buffer, com os respectivos aqui elementos que vão estar fazendo isso daqui. São como se fossem chips aqui, né? Ou chips mesmo, para esta determinada função ou outras funções. E ele fica bem, vejam aqui, tem até uma borrachinha em toda a extensão que fecha essa carcaça aqui, que é justamente para não entrar um mínimo de poeira.
Então aqui já está caindo poeira, e uma poeira, por menor que seja, de um micron, um milésimo de milímetro, já vai atrapalhar a leitura, a gravação, ou até danificar o disco, mesmo que seja milimetricamente, né? Vamos ver mais de perto. Vejam que é um espelho mesmo aqui, né? Então, temos aí o HD por dentro. Vamos estar mostrando aqui do lado, inclusive. Vejam que no caso, esse daqui parece ser um disco único, mas com muitos HDs aí com maior capacidade, eles possuem mais de um disco. Não vou estar explicando muitos detalhes, mas a parte mostrando a parte de dentro e alguns poucos detalhes sobre cada um. Então agora eu vou falar sobre um SSD. O SSD é um dispositivo de armazenamento, como vocês já sabem, que não conta com partes mecânicas. O nome significa Solid State Drive, que traduzindo é unidade de estado sólido. Há os seguintes tipos de SSD: a com interface SATA, formatos miniatura usando as interfaces M-SATA ou M2, e o NVMe, que utiliza a interface PCI Express da placa-mãe. O SSD, vamos estar abrindo aqui, ele já está previamente desparafusado. Então, apesar de ele ter esse tamanho aqui, como se fosse um pequeno HD, que cabe até no notebook, vejam que a placa de circuito ela é bem menor que o tamanho da caixa plástica que protege. Então, no SSD, como podem ver aqui, ele é formado de diversos chips de memória instalados em uma placa de circuito. Nele terá a memória flash, o controlador, um buffer de memória que acelera a comunicação entre o controlador e a interface de comunicação, sendo que não são todos os SSDs que possuem, e a interface SATA, que é essa daqui, onde terá a conexão de energia, que é a maior, e a interface de comunicação, que é a menor, que é a de tráfego de dados. Essa memória flash ela é diferente da utilizada na memória RAM, porque a flash ela não perde esse conteúdo após o computador ser desligado. Então vou tirar aqui, vamos ver mais de perto. E desse outro lado é só a plaquinha de circuito mesmo. Então aqui é onde vai ter a parte da memória. Opa, deixar mais centralizar a parte da memória e a parte que faz o controle de toda essa leitura e gravação de dados e comunicação com o computador. Então, temos aqui como é por dentro um SSD, no caso aqui o SATA. Agora eu vou estar mostrando um pendrive. Esse pendrive aqui ele já está meio detonado na parte da carcaça, então só retirando. O pendrive ele é um dispositivo de armazenamento externo. Ele também é formado por um chip de memória flash, um dispositivo de controle de armazenamento USB. Ele pode ter também um cristal oscilador, pode ter, alguns não tem, mas pode ter um LED, indicando que ele está fazendo a leitura ou gravação com a luz. Uma chave de proteção contra a gravação poderá ter, e o conector USB, que é esse daqui, que é a ponta, com uma via para gravação e leitura da memória do pendrive. Vai estar aparecendo os detalhes aí na tela. Então, no caso, esse daqui, provavelmente a memória pode ser esse maior aqui, tudo colocado numa plaquinha. E esse menor pode ser a unidade de controle, que faz a leitura e gravação
da memória. Então, como podem ver aqui, parece ser bem simples. E agora mostrando para vocês um cartão de memória, um SD e um micro SD, apesar que esse daqui é um cartão antigo, esse também é um cartão antigo. E já estão previamente já desencaixados. Esse daqui é do tipo M2, que é utilizado apenas pela Sony, mas é a mesma coisa de semelhante a um cartão micro SD atual. Os cartões SD e micro SD, eles são largamente utilizados, principalmente o micro SD, em smartphones, câmeras fotográficas e de filmagem, impressoras, entre outros. E há vários tipos de cartões com diversas capacidades de armazenamento e de velocidades de leitura. Atualmente, desde 4 GB até cartões de 2 TB com velocidades de 2 MB por segundo até de 985 MB por segundo. Há os tipos de cartão, que pode ser esse tamanho maior ou o micro, SD ou SDSC, SDHC, SDXC, SDUC. Um cartão de memória, ele é composto de 4 camadas. A base de cartão plástica para proteger o conteúdo, resina, semicondutores e contatos. Vamos abrir primeiro aqui o cartão maior, o SD. Então aqui, né, tem a parte de onde ele conecta, faz a conexão para fazer a leitura e a gravação. Aqui na hora que eu abri já pulou aqui um pininho, nem sei onde foi parar, onde você evita a gravação, dá uma bloqueada. E aqui há uma plaquinha. Vejam que há uma plaquinha aqui, já com a parte da conexão, e do outro lado o necessário, que é a parte da memória e a controladora, que vai fazer esse controle de gravação e leitura. Então também, comparando ao USB, também uma construção aqui bem simples, né? Mas não tão simples porque a tecnologia embarcada aqui nos chips, tanto de memória como do controle de leitura e gravação, aí já é bem mais complicado para fabricar. Então aqui está por dentro um cartão SD, como é, caso você tinha curiosidade de ver. Já o micro SD, que é semelhante esse da Sony, veja que já está desencaixado, que é até difícil segurar aqui para aparecer inteiro. Esse daqui, no caso, é de 2 GB. Na hora que você puxar, caso você tiver um aí que não tem importância, não tem dados importantes para você, já ia jogar fora, você não vai ver nenhuma plaquinha como essa daqui, porque é tudo encapsulado. Então aqui dentro desse plástico, vejam que aqui já está a parte da conexão para leitura e gravação, mas não há nenhum tipo de encaixe, como vocês podem ver aqui. Está tudo encapsulado como se fosse um chip de computador. Então teria que estar cortando aqui, mas vai estar aparecendo aí na tela para vocês, um cortado. E mesmo cortando ele, não dá para ver exatamente como é por dentro. Mas é tudo encapsulado por dentro. E ele também vai ter a unidade de memória flash. E também precisa ter uma parte, um chip que controle toda essa leitura e gravação. Totalmente semelhante aí ao SD e ao pendrive também. Já terminando o vídeo por aqui, com a bagaçada tudo aberta aqui, destruído. Sendo que esse SSD, ele é daquele
notebook antigo Sony, ele está funcionando. Eu abri aqui para mostrar para vocês, mas esse aqui está funcionando. Só esse daqui que eu já tinha abrido antes, já deu problema só de eu fazer isso. E esses antigos aqui que eu praticamente não estava usando mais. Mas mesmo assim, vale um like aí, vale a inscrição no canal caso você não seja inscrito. Então já aproveite aí para fazer isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo bem curto, apenas mais para mostrar para vocês como é por dentro. Se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo falando mais detalhes como cada um funciona, principalmente o funcionamento, por exemplo, os tipos de cartões, que aí eu não falei os detalhes de cada um, apenas citei o nome dos tipos, né? Mas eu vou deixar esse detalhe aqui também no final. Se você vai comprar um cartão de memória, você tem que prestar atenção nesses tipos que eu citei antes. E também na capacidade do armazenamento. Então você tem que ver, por exemplo, o seu celular, qual que é o máximo que ele suporta, caso você tiver essa possibilidade, ou sua câmera fotográfica, ou sua câmera de filmagem. E também, cada tipo de cartão e capacidade diferente, ele possui uma velocidade diferente. Então tem cartões que eles possuem uma capacidade maior de velocidade de leitura, que é exigido principalmente por câmeras 4K, quando você vai fazer a filmagem. Então, antes de comprar um cartão, sempre preste atenção nesses detalhes e peça ajuda ao vendedor. Geralmente os vendedores, aí, se for uma loja idônea, ele vai te orientar corretamente. Então, obrigado por vocês assistirem esse vídeo. Espero que vocês já tenham feito a inscrição no canal e deixado o like aí. Valeu, até o próximo vídeo.